meu nome é Kathleen e nesse vídeo eu vou falar sobre a série Silo, a nova série do Apple TV Plus, que teve a sua estreia no dia 5 de maio desse ano e os seus episódios estão sendo lançados aí semanalmente até que a gente conclua essa sua primeira temporada de 10 episódios. A série é baseada na trilogia escrita por Hugh Howey e, gente, eu não li esses livros, tá? Então as minhas análises aqui vai ser bem em cima do material da série mesmo. Como eu falei pra vocês, a série vem sendo lançada aí, né, pelo Apple TV Plus semanalmente. Toda sexta-feira sai um novo episódio e eu estou começando agora as minhas análises por episódio aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre o episódio 1 e 2, que foram lançados juntos, né, no mesmo dia, nesse dia de estreia. E os demais episódios eu vou lançando aqui semanalmente no canal também. Então, se você chegou já no futuro e quer ver todos os episódios de uma vez, eu vou deixar um link aqui nos cards com a nossa playlist completa da série Silo. Mas antes da gente continuar, eu peço que você deixe seu like, porque ajuda muito o meu trabalho, e considere se inscrever aqui no nosso canal, porque além de Silo eu falo sobre várias outras séries que você pode gostar, além de filmes, curiosidades, muita coisa bacana que eu sempre estou trazendo aqui pra vocês. E vale lembrar que nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 1 e 2, então vai ter certos spoilers de dentro desses episódios, tá? Não vou falar nada além deles, mas se você não assistiu o episódio 1 e 2, isso pode ser um spoiler pra você. Bom, mas vamos logo começar a falar sobre essas primeiras impressões que a série Silo nos deixou. O que nós sabemos sobre o Silo, já antes de começar a série, né, meio que uma sinopse, é que ele é um gigantesco silo subterrâneo, que tem aí mais de 140 andares, né, o silo é realmente gigantesco, e dentro dele habitam 10.000 pessoas. Essa é a quantidade de pessoas que se abrigam ali dentro do silo, porque a atmosfera da Terra seria tóxica demais e não teria como eles sobreviverem fora do silo, e é por isso que todo mundo está vivendo com uma grande comunidade ali dentro. Comunidade essa que é cheia de regras, né, cheia de níveis hierárquicos de poder e que as pessoas precisam aderi-los, né, precisa segui-los ali à risca. E a série começa com um clima super tenso, nós logo de cara já vamos conhecer o xerife Ralston e a gente vê ele pedindo para sair. Ele pede para sair do silo, o que já deixa todo mundo ali chocado, porque a gente já entende a primeira regra do silo, que é que se você pedir para sair, você será obrigado a sair. Essa é uma afirmação que não tem volta. Então todo mundo que afirma que quer sair vai ter que sair. É como se fosse uma blasfêmia contra o silo. Então qualquer um que ameaçar ali que quer sair, vai sair, deve sair, meio que para dar valor, assim, né, à vida lá dentro. Importante dizer que a série, logo nesse primeiro episódio, né, e provavelmente vai continuar usando isso ao longo aí da temporada, ela brinca com o tempo. Então a gente começa, né, nesse momento, vendo o xerife Ralston pedindo para sair, e logo a gente já é levado pro passado para conhecer a história dele, né, anos antes dessa decisão. Então a série, ela faz essas mudanças temporais sem necessariamente mostrar que está mudando o tempo, né? Então a gente percebe sutilezas, né, pequenos detalhes que vão deixar claro que o tempo mudou, que a gente está no passado, no futuro, tudo mais, mas a gente não tem aquela marcação de tempo que aparece escrito 3 anos antes. Não, a série, ela é muito sutil e ela leva você a entender, né, o que está acontecendo. Isso é uma coisa que eu gosto bastante, não é uma série que te entrega tudo mastigadinho. E por isso ela se faz um pouco complexa de entender, né? Muita gente pode ter tido dificuldade porque realmente ela tem uma narrativa bastante complexa e muito intrigante. Quando a gente volta no tempo, né, alguns anos antes, mais ou menos uns 3 anos antes, a gente vai ver que o Ralston vivia com a sua esposa Alison e eles estavam querendo muito ter um filho e eles já tinham tentado 3 vezes. E uma coisa que a gente aprende aqui é que existe controle de natalidade no silo. Isso porque o silo, ele não pode, né, comportar um número infinito de pessoas. Então eles controlam quem que vai ter filhos e quem que não vai ter. E o Ralston e a Alison conseguem uma licença, eles conseguem uma autorização para tentar ter um bebê dentro do período de 1 ano. E essa já é a 3ª vez que eles recebem essa autorização e eles vão tentar, né, começar a ter um filho, mas logo a gente vai perceber que esse tempo vai acabando e eles não conseguem ter um filho.
Ao mesmo tempo, a gente vai se aproximando mais da Alicent, né, a esposa do Holston, e a gente vai percebendo que ela tem muitas perguntas, ela é muito curiosa com relação ao Silo. É óbvio que ela segue as regras, afinal ela é a esposa do xerife, então ela faz tudo certinho, mas ela fica muito inquieta com essas questões do por que tem que ser assim, por que as coisas são exatamente como alguém disse que tem que ser. E, inclusive, neste momento do tempo ali que a gente tá vivendo, estamos perto do Dia da Liberdade, que é um dia de festividades no Silo em que se comemora o fim da rebelião. O que a gente conhece aqui é uma história de que 140 anos no passado, um certo grupo de rebeldes tentaram uma rebelião no Silo, tentaram abrir o Silo, que mataria a todos, né, se o Silo fosse aberto, mas eles foram controlados aí pelos fundadores, né, que não deixaram que isso acontecesse, e a partir desse momento comemora-se o fim da rebelião com o Dia da Liberdade. O que é bastante irônico, né, porque a liberdade deles é poder ficar presos dentro do Silo. Então isso já levanta pra gente várias questões em que essa sociedade está mergulhada. A Alicent trabalha no TI, na parte do TI do Silo, e ela escreveu um artigo sobre como recuperar, né, HDs, arquivos antigos, mas esse artigo obviamente foi censurado, né? Porque lá no Silo eles têm uma política anti-relíquias, então você não deve falar e nem ter coisas que são de antes da rebelião, né? Coisas que são de antes dessa história toda. Eles não querem que você mexa com a história. E esse artigo que ela acaba escrevendo acaba conectando ela com o George. O George também trabalha ali na parte de TI, né? Na parte de informática, e ele tá muito curioso porque ele descobriu um HD antigo e ele quer a ajuda da Alicent para descobrir os arquivos que estão escondidos dentro desse HD. E dentro de uma das pastas desse HD, a Alicent encontra um vídeo de alguém que saiu para fazer a limpeza, né? Que é o que eles chamam quando você sai de dentro do Silo. E lá tinha um vídeo da terra verde, com vida, né? Árvores, grama, pedra, passarinhos voando. E quando a Alicent vê isso, ela fica totalmente chocada, porque parece que tudo que falaram para eles, na verdade, é uma mentira. Afinal, eles só estão dentro do Silo porque a terra lá fora é árida, venenosa, impossível de se viver. E tudo isso vai acontecer logo no finalzinho daquele período que a Alicent tinha, né, para tentar ter um filho, aquele período de 1 ano. Nesse final do período, ela já tá totalmente desapontada e decide até mesmo ouvir os conselhos, né, de uma conselheira de fertilidade, uma senhora que é conhecida como a véia louca do Silo, né, e ela fala pra Alicent que, na verdade, aquilo não é coincidência, ela não ter conseguido ter um bebê, que, na verdade, ela não é o tipo de pessoa que eles querem que tenha um filho. E aí a gente tem, né, um final de episódio, assim, muito interessante, porque a Alicent, ela tira de si mesma, né, o contraceptivo que deveria ter sido tirado lá no início do período de 1 ano que eles tinham para tentar engravidar. Nunca foi tirado. Então todo aquele período, né, tudo aquilo que eles tentaram, tudo aquilo que eles acreditaram, na verdade foi em vão, foi uma grande mentira. E isso para ela é a gota d'água, e ela fala, né, as palavras que todos temem, mas que de vez em quando vem à tona, que é eu quero sair. E com isso a gente vai perceber que poucas pessoas saem do Silo, mas toda vez que alguém sai do Silo, isso é um movimento muito significante, porque todo mundo fica chocado, né, por alguém querer sair do Silo. É como um suicídio, né? Você se entrega à morte, porque lá fora não tem como viver, pelo menos é o que acredita-se. E a Alicent sai, ela limpa, né? Ela limpa a lente da câmera ali, que é o que eles enxergam lá de fora, todo mundo comemora, e depois ela cai, né? Ela cai morta ali do lado de fora, fica mó clima pesado e tudo mais. E aí a gente começa já a entender, né? Porque a série começa com o Holston meio que no futuro, né? 3 anos depois, pedindo pra sair, e a gente vai descobrir que a esposa dele saiu primeiro. Tudo isso que eu falei foi o primeiro episódio, já vamos emendar no segundo episódio, já que os dois foram lançados juntos. Eu acho que vale essa análise meio junta dos dois, né? A gente começa o episódio já com o Holston saindo do Silo, sendo preparado, assim como a Alicent foi preparada, mas tem uma diferença. Dessa vez nós vamos ver mais detalhes do Holston lá fora do que a gente já viu com a Alicent na primeira vez. A gente tem acesso à vista do Holston, né, dentro daquele traje, com aquele capacete, e a gente vê que tudo é mesmo verde, tudo realmente parece ter vida, né? Tem muitas gramas, tem muitas pedras, árvores, enfim, parece que realmente a Terra tá totalmente habitável. Mas poucos segundos depois, ele começa a sentir meio que uma falta de ar, ele tira o capacete, o que já é bastante inovador, mas ainda assim ele acaba caindo, né? Acaba morrendo ali ao lado do corpo
corpo da Alicent. Mas eu queria levantar um detalhe aqui, que, gente, quando a gente vê a vista do capacete do Holston, eu não vi nenhum corpo caído ali. E olha que a gente já tinha visto no episódio 1, que além do corpo da Alicent, teria pelo menos mais 3 corpos, né, os 3 últimos que saíram pra limpeza, teria mais corpos caídos ali. Mas eu não vi nada disso, não sei se foi só um ângulo que não mostrou, enfim. Mas então, assim, não sei se o corpo da Alicent realmente tá ali, acho que deve estar, mas não sei, estou em dúvida. Mas o Holston acaba morrendo ali também. Mas apesar do Holston ter acabado de morrer no começo do episódio, nós vamos voltar ao passado novamente e vamos conviver essa boa parte do episódio 2 com o Holston vivo. Vocês se lembram do George, aquele que estava tentando resgatar o HD junto com a Alicent? Pois é, ele apareceu morto, parece que ele se jogou aí de alguns andares do silo e caiu morto. As pessoas falam que pode ser um suicídio ou simplesmente um acidente, mas Juliette Nichols, que é uma engenheira ali lá das profundezas, né, que mexe lá na parte da mecânica, ela afirma com todas as palavras que isso foi um assassinato. E é claro que uma afirmação pesada como essa dentro do silo faz com que o xerife Holston tenha que ir investigar. Então o xerife vai descer lá nas profundezas para investigar o que aconteceu, o que essa Juliette tá falando, quem que é esse George, o que tá acontecendo. Lembrando que isso foi antes dele pedir para sair, tá? Alguns meses antes. A gente calcula aí que tenha sido uns 3 meses antes, 3, 4 meses antes, que é mais ou menos o tempo que alguém acaba comentando depois, tipo, ai, faz tanto tempo que o George morreu, então a gente pode calcular que seja mais ou menos esse período. Antes de morrer misteriosamente, o George deixou, né, uma relíquia como um lembrete para Juliette, né, com uma mensagem falando que ele finalmente encontrou o que ele procurava. E aí, né, com uma parceria de confiança entre a Juliette e o Holston, ela acaba levando ele para um lugar secreto que o George descobriu. Isso porque, gente, o George, junto com a Alicent, tinha acesso a plantas secretas do silo, né, plantas antigas de antes da rebelião, que ninguém deveria ter acesso, mas ele tinha, e com isso ele descobriu coisas, espaços no silo que ninguém tinha conhecimento. Juliette então vai levar o Holston para um subsolo muito mais embaixo do que eles estavam acostumados, um lugar nunca antes conhecido que fica mais abaixo do que o último nível que eles conhecem ali do silo, tipo muito embaixo mesmo. Esse lugar é gigantesco e tem uma máquina muito estranha que eles acreditam que pode ser o restos da máquina que cavou o buraco do silo e que acabou ficando lá embaixo porque ninguém conseguia subir ela de volta. Lá o George deixou aquele artigo antigo da Alicent e isso vai despertar a curiosidade do Holston na hora, porque ele quer muito saber por que é que a esposa dele pediu pra sair, né? Por mais que ela tenha falado com ele, ele ainda tem muitas questões sobre o porquê que ela fez isso, sobre o que é que ela descobriu, que ele tem que descobrir também sobre o silo que fez ela querer sair. E com isso, o Holston vai prometer pra Juliette que vai encontrar as respostas, né? Lá no topo, que ele vai trabalhar pra encontrar as respostas e que quando ele encontrar, ele vai mandar um sinal pra Jules. Mas acontece que ele fica sumido aí por 3 meses e de repente, né, pra ela, ele pede pra sair. Então ela sai dessa situação, né, daquela cena que todo mundo tá olhando ele sair, ele limpar e ele morrer. Ela sai dali consternada, totalmente furiosa, falando que ele é um grande mentiroso, porque ele prometeu pra ela que traria respostas e na verdade ele não trouxe. E enquanto a Juliette está louca da vida com o Holston, que já morreu, nós temos o delegado Marnes e a prefeita Jans sofrendo muita pressão do judicial. Isso porque eles precisam nomear um novo xerife antes que o silo inteiro entre em crise. Isso porque nunca na história do silo, pelo menos na história conhecida, nunca que um xerife pediu para sair, nunca que um xerife foi enviado para fora por nenhum motivo sequer. E agora está todo mundo com medo, achando que, né, o silo vai quebrar. Então eles estão nessa missão aí de encontrar alguém. E acontece que o Holston deixou um recado dizendo que ele gostaria que Juliette Nichols fosse a sua sucessora. Enquanto isso está acontecendo lá no topo, nas profundezas, Juliette decide que vai descer para encontrar aquilo que o George disse ter finalmente encontrado. Isso porque a gente tem um flashback bem curtinho do George falando para ela que estava procurando uma porta em um túnel. E depois, né, quando ele deixa o recado antes de morrer, ele diz que finalmente encontrou. Mas para isso, ela precisa descer muito mais do que ela já tinha descido, muito além, né, das profundezas ali, em um fundo, gente, que é só água e ela tem muito medo de água. Então a gente termina esse segundo episódio com a Juliette descendo ali e com muito medo de se afogar, tentando encontrar aquilo que o George achou e que pode ser a resposta para muitas das suas perguntas.
Mas é isso, gente. Esses foram os 2 primeiros episódios. E como eu falei pra vocês, essa série é muito intrigante. Ela tem uma trilha sonora muito bacana. Eu gostei porque quando a gente começa a série com aquela cena do Holston pedindo pra sair, é uma trilha tensa, pesada, assim, que vai te levando no mistério, sabe? E quando a gente volta no flashback, que tá ele e a Alison juntos, a trilha já é super divertida, porque eles estão ali, tipo, sabe, apaixonados, tentando ter um bebê. É uma coisa meio divertida, assim mesmo. Essa é a palavra, leve. E depois, quando a Alison e os outros personagens vão descobrindo aquilo que tá por trás, que nem tudo é o que parece ser, a gente volta pra uma trilha mais carregada de suspense, né? Então, assim, essa é uma série que tem sido muito intrigante. Eu gostei muito dessa estreia, né? As minhas primeiras impressões é que a série é muito boa. A série sabe construir o mistério, construir o suspense. E, gente, eu queria, né, trazer uma observação que, assim, a gente sabe que a Juliette Nichols é a nossa protagonista. Ela é a protagonista da série, ela tá em todos os posters. A gente sabe que a Rebecca Ferguson é quem tá assumindo esse papel de protagonista. E mesmo assim, a gente vê pouquíssimo dela aí no primeiro episódio. A gente praticamente não vê nada dela. E no segundo, ela começa a aparecer ainda dividindo a cena com o Holston. Então eu gosto dessa forma como a série escolheu pra tá apresentando os personagens e principalmente a nossa protagonista. Além desses que eu falei, nós temos muitos personagens que também são interessantes, que também são importantes. São muitos que vão aparecendo aí, né, ao decorrer dos episódios. E com certeza, né, nos próximos episódios eu vou falando um pouco mais sobre um, sobre outro. Conforme eles forem aparecendo aqui, eu vou trazendo mais pra vocês. Mas eu quero dizer que eu já tô gostando muito, né, da apresentação da série, de como ela veio, como ela ganhou, né, ali o público já nos seus 2 primeiros episódios. Eu com certeza vou continuar assistindo. É uma série que conseguiu prender a minha atenção, pelo menos até agora. Mas e você? Já assistiu Silo? Tá querendo assistir? Gente, corre lá pra assistir na Apple TV, porque nós já temos alguns episódios disponíveis, tá? E vai ser muito bacana conferir essa história até o final. E como eu falei, né, ela é baseada numa trilogia de livros, então eu acho que nós teremos mais história pra ser contada aí, além dessa primeira temporada. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like e também se inscreva aqui no canal, porque eu estou sempre trazendo novos conteúdos que você pode gostar. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui o final e até o vídeo da semana que vem. Tchau!